Olá, gente linda e maravilhosa! Sejam bem-vindos à sexta live com o estudo e leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Como eu já disse, é a sexta live, cada dia eu começo aqui lendo um pouquinho, um pedacinho do livro, fazendo pausas, comentando. Este livro foi escrito em 1960, então muita coisa que é comentada, muito conteúdo do livro, já foi falada aí aos quatro ventos por milhares de terapeutas, pessoas diferentes. Mas como eu não tinha lido direto da fonte, me dispus a ler e, como eu já contei na primeira live, decidi fazer ao vivo aqui com vocês para aqueles ou que não têm um livro físico ou que tenham lido ele já há muito tempo atrás e queiram relembrar e às vezes não tem tempo. Então eu sou uma que muitas vezes escuto audiobooks no YouTube enquanto eu estou ali lavando a louça, enquanto eu estou fazendo almoço, enquanto eu estou varrendo a casa. Utilizo aquele tempo das atividades rotineiras para ajudar a estudar, a absorver conhecimento e o principal, que não é só absorver conhecimento e sim colocá-los em prática. Então a live vai ficar gravada, poucas pessoas conseguem entrar, então gratidão para quem conseguir participar aqui, muito bom para mim já treinar aqui esse atendimento, essa, como é que eu vou dizer, conexão com o público, porque cada pessoa que chega, cada pessoa que acompanha, traz um pouquinho da sua energia, troca um pouquinho com a gente e assim todos crescem. Então hoje a gente vai para o capítulo 5, que fala da cura, deixa eu ler aqui, curas mentais em tempos modernos. No capítulo de ontem, ele falava da cura nos tempos antigos. Então ele contou que vários estudos de caso de médicos que bem antigamente hipnotizavam os pacientes para sugerir novos comandos para reprogramar o cérebro, né, a parte do nosso subconsciente. Então ele traz vários estudos de casos aqui, quem quiser assistir, que tiver interesse de assistir a live de ontem, falando como é que era antigamente. E agora, os tempos modernos, vou descobrir junto com vocês o que o livro traz. Então, vou começar a ler hoje na página 83. Ele começa aqui com uma pergunta, ó. O que é que cura? O que é que cura? Onde se localiza o poder curador? De que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas as respostas, e a todas, então, de todas essas perguntas que a gente faça, quem é que cura, onde é que está a força que cura, o que é isso que concede a cura, ele fala, e todas as respostas são sempre a mesma, que é, esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas, e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico, jamais curou alguém. Nossa, olha que lindo, né? Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico, e me coloco agora como terapeuta, ninguém jamais curou alguém. Diz um velho ditado, o médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou psiquiatra provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, nenhum cirurgião ou nenhum praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas na verdade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente.
Conforme ressaltamos, podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará a mente, o corpo de todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam seus credos, cores ou raças. Não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. Então, o que ele está falando ali? Que todo esse processo que o corpo faz, como eu disse ontem, a sugestão da gente conversar com as nossas células, todos os dias células novas nascendo, todos os dias células morrendo, até que essas células novas, todas se organizem no nosso corpo sabendo que as nossas novas crenças, que os nossos novos comandos são de cura, são de saúde perfeita. Afinal, esse comando que vai fazer as células cicatrizarem, uma hemorragia cessar, uma doença regredir. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isso é, entram em seu reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam e soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção, e em seguida, tranquilamente e sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. Sobre essa questão aqui, gente, igual ele falou, de silenciar, fechar a porta, tirar todas as distrações. Isso me traz aqui uma certeza mesmo de que geralmente ali quando eu abro turmas de tratamento coletivo, quando eu faço as meditações akáshicas, que eu peço para a pessoa reservar aquele tempo só para ela. Como esse livro aqui está falando, o poder da cura está dentro de nós. E como é que a gente vai entrar dentro de nós? Entrando neste momento em que a gente se silencia, no momento em que a gente conversa com a gente mesmo, o momento em que a gente, sem as distrações do mundo externo, se permite ficar ali, não importa, se só tem 3 minutos, dedique para fazer isso 3 minutos. Tem mais tempo? Fica 15 minutos. Tem mais tempo ainda? Fica meia hora. Dando ao corpo esses novos comandos, permitindo que sem esse estado alerta, porque quando a gente está em alerta, a gente está com o nosso modo, o sistema simpático ativo, então a gente está ali preocupado com o perigo a qualquer momento. Quando a gente relaxa, quando a gente abaixa a guarda, o nosso sistema parasimpático pode funcionar. E é ali que a cura acontece, é ali que a nossa frequência se modula, é ali que a gente consegue acessar estados mais sutis, acessar esse subconsciente, fazer uma faxina lá, para que as novas informações possam realmente se transformar em realidade. Voltando para cá. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. E é isso que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Um único processo de cura. Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal, mineral, sob a forma de instinto e lei da vida.
Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só um. Ai, gratidão aí a presença de vocês. Então tá, continuando que eu me emociono aqui, me perco aqui na leitura. Vou ler de novo esse trecho. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé, ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. E lendo aqui esse pedaço, eu lembro a busca ali, principalmente no início, quando eu comecei com as terapias, em que a gente busca externamente, vou fazer esse curso agora. Daí a gente entende, ó, digamos que aqui está, como ele fala ali, o poder, a esfera do poder curativo. Então eu uso aquele curso para tentar acessar aquele campo. Eu encontro algumas respostas, mas aí a gente parece que falta alguma coisa, falta um link, então a gente vai procurar outra técnica e vai lá, acessa o mesmo campo e busca mais um pedacinho de informação. E assim a gente vai, como é que eu vou dizer, se costurando uma coisa na outra, alinhando uma coisa a outra, buscando em vários locais aquilo que a gente sente que falta. Então, como ele disse, são diferentes os enfoques, são diferentes as técnicas, mas todas buscam no mesmo lugar, todas se abastecem na mesma fonte. Então, e todas, como ele termina ali, segundo a fé, assim será feito. Por quê? Porque se a pessoa acredita que aquela técnica que ela está usando, que aquela terapia que ela está usando, que aquele medicina alternativa, que aquele... Como na parte que eu li ontem, até às vezes as superstições que a pessoa tem de que tal coisa vai fazer um milagre, não é basicamente a técnica que vai curar ou não alguém, e sim o quanto a pessoa acredita que aquilo pode ser benéfico para ela ou não. Então, continuando aqui, a lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crenças, que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos? A vida, o universo. A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento da nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida, de acordo com nossos hábitos mentais. Temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença da nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Daí ele traz aqui uma parte de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que é assim: se podes, tudo é possível que crê. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é a coisa em que você acredita que o machuca ou prejudica, mas a crença, o pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. Daí tem um outro subtítulo aqui. A terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida, das mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental, quando não de prece científica. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar.
Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente, ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido, específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. A recordação dessas verdades combate e finalmente derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados, após um intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamo-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, que libera o poder curativo. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional. O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede, sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e, simultaneamente, a crença absoluta do doente, nele ou em seus poderes, pode trazer resultados. Em diversas partes do mundo, curandeiros tratam seus pacientes com danças, encantamentos e invocação de espíritos. Uma pessoa pode ser curada ao tocar as relíquias de um santo, usar trajes rituais especiais, acender incenso ou velas ou beber uma mistura de ervas. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Aquilo que eu acabei de falar antes. Não importa a técnica que a gente use, cada um vai escolher a terapia, se é constelação, se é uma leitura de vida passada, se é radiestesia, se é algo envolvendo, como ele fala aqui, ervas, terapias corporais. O importante é o quanto a pessoa se entrega ao processo, quanto ela acredita que aquilo vai ser benéfico para ela. Não o que alguém indicou, que alguém foi bom para o outro, talvez o que fez sentido para alguém não é o caminho da pessoa. Ela não acreditando, ela duvidando, vai ser uma barreira. Então, por isso que eu amo oferecer assim, um leque de opções para a pessoa ver o que é verdade para ela, o que faz sentido para ela. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança, produzirá cura. Muitos alegam que, uma vez que suas teorias individuais produzam resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Para mostrar que a fé absoluta funciona, recordemos o que dissemos sobre o médico suíço Franz Anton Mesmer, em 1776. Ele declarou ter conseguido numerosas curas, tocando com ímãs o corpo de pacientes. Mais tarde, jogou fora os ímãs e simplesmente aplicou passes com as mãos, a curta distância do paciente. Esse método funcionou também. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, trata-se de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano.
afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo doente e que era essa transferência de magnetismo animal que o curava. Multidões correram para procurá-lo e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando Mesmer mudou-se para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar suas curas. Seus membros incluíam médicos ilustres e membros da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver prova da validade da teoria do fluido magnético e sugeriu que os efeitos deviam ser a imaginação dos pacientes. Pouco depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815. Pouco depois dessa data, o Dr. James Bride, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através da sugestão, ser induzidos a entrar em sono hipnótico. Enquanto estavam em transe, ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que Mesmer atribuíra ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, juntamente com uma sugestão poderosa de saúde transmitida à mente subconsciente. Não é injusto denominar esse estado de fé cega, porque nem os pacientes nem os praticantes compreendiam como as curas aconteciam. Então ele fala aqui que essas curas ocorreram pela sugestão dada aos doentes de que eles seriam curados. Mas, ouvindo ali o relato, ouvindo de mim mesma que eu tô lendo, lendo ali o relato, eu lembrei dessa energia, da energia do reiki. O que é? A gente capta essa energia do ambiente, essa energia de vitalidade, essa energia de cura que existe, que é emanada pela natureza, que é emanada pela fonte, e a gente é canal, né, para que como se a gente sugasse, canalizasse essa energia para canalizar ali, para passar para o ser, para quem então esteja precisando dessa energia concentrada. Como já foi falado antes, os métodos são muito variados, há muitas formas da gente se beneficiar. E claro, a pessoa acreditando, recebendo de peito aberto toda aquela energia, é óbvio que os resultados aparecerão. Fé subjetiva e o que isso significa. A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao controle da mente consciente ou objetiva quanto a sugestão de outra pessoa. Segue-se que qualquer que seja a nossa crença subobjetiva, se nós internalizamos a fé ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e nosso desejo se tornará realidade. A fé necessária nas curas mentais é da natureza puramente subjetiva, e a maneira de conseguir isso é por fim a oposição ativa da mente objetiva ou consciente. Para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente será muito melhor que as mentes consciente e subconsciente estejam em um estado de aceitação completa da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade, relaxando mente e corpo e mergulhando em estado de sono. Nesse estado de modorra, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos às gravações na mente subjetiva. Por isso que sempre essas meditações guiadas, com palavras, com decretos, com intenções, agem de uma forma tão profunda, porque como também já falei antes e como já li também, todas as vezes que a gente está nesse estado relaxado, que a gente se permite estar no presente, permite entrar numa frequência mais sutil, a gente consegue reorganizar todas aquelas informações que estavam armazenadas. Certa vez uma pessoa me perguntou: como foi que fiquei curado com o pastor fulano de tal? Quando ele me disse que não
há essa tal de doença e que a maioria não existe, não acreditei em uma única palavra do que ele disse. Achei que ele estava insultando minha inteligência. Ainda assim fui curado. Como isso pode acontecer? Então ele não acreditou no que o pastor falou, mas mesmo assim foi curado. Por quê? A explicação é simples. Ele foi acalmado com palavras tranquilizadoras, instruído a entrar em um estado de absoluta passividade e a nada dizer nem pensar por algum tempo. O pastor tornou-se também passivo. De forma tranquila, calma e insistente, durante meia hora, disse a esse homem que ele iria ter saúde perfeita, paz, harmonia e completude. Ao fim de meia hora, o homem sentiu imenso alívio e recuperou a saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade, devido à sua passividade sob tratamento e às sugestões de saúde perfeita, que foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas estavam naquele momento em estado de comunhão. Se o paciente tivesse permitido que aflorassem dúvidas sobre o poder do curandeiro e a validade da teoria em que ele se baseava, essas reservas teriam atuado como autossugestão antagônica. As sugestões do pastor teriam sido fortemente prejudicadas, ou mesmo inteiramente anuladas. No estado sonolento de Modorra, contudo, a resistência da mente consciente foi reduzida ao mínimo. A mente subconsciente do paciente tornou-se receptiva às sugestões do pastor e desempenhou suas funções de acordo com as sugestões recebidas. Disso se seguindo a cura. Significado do tratamento à distância. Suponhamos que, enquanto mora em Londres, Suponhamos que, enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar casa e trabalho e correr para ela. Mas e se isso não fosse possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força da sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim a ela chegariam. E é o Pai interno que faz a obra. Se há uma única mente criadora, só há uma única mente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. E a resposta será automática. Essa materialização interior, atuando por meio de sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente de sua mãe. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Porém, em movimento, uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta pelo corpo de sua mãe como cura. No princípio da mente não há nem tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio de sua mãe e de você, onde quer que vocês possam estar. Na realidade, não há tratamento à distância em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento, tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento. Estes aspectos ressurgirão na vivência da sua mãe. Os resultados se seguirão automaticamente. Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Uma mulher em Los Angeles soube que a mãe residente em Nova York estava com trombose coronária. Como não podia correr para seu lado, orou da seguinte maneira: a presença curadora está exatamente onde minha mãe está. Seu estado físico é apenas um reflexo de sua vida mental, como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens da tela tenho que mudar o que elas refletem. Neste momento, projeto em minha própria mente, a imagem da completude, harmonia e perfeita saúde de minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos da minha mãe está neste momento saturando cada átomo de seu ser, e um rio de paz flui por todas as
células de seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos, e quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer o que é certo. Sei que a doença não tem uma realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento eu me torno uno com o princípio infinito de amor e vida, e sei e ordeno que a harmonia, saúde e paz estejam sendo agora manifestados no corpo de minha mãe. Ela orou desta maneira várias vezes por dia. Após alguns dias, a mãe teve uma recuperação notável. O cardiologista ficou espantado e cumprimentou-a por sua grande fé no poder de Deus. Deixa eu só ler uma parte aqui. Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Tá? A conclusão que se formou na mente da filha e que foi aceita com fé perfeita pôs em movimento a energia criativa existente na mente subconsciente universal, que se manifestou no corpo da mãe como saúde e harmonia perfeita. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi na mesma ocasião manifestado na vivência desta última. Então, o que ele fala ali é que não é como se não como não, né? Não há distância. Estão todos neste mesmo campo, estamos todos interligados, como se fios invisíveis ligassem uma pessoa a outra. Por isso que a gente consegue, intencionando, se conectar e eu consigo analisar alguém aqui que está lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque estamos no mesmo campo, estamos dentro dessa meia teia cósmica interligados. Então, conforme ela pensou, conforme ela sentiu, automaticamente essa mente cósmica ali fez conforme a vontade dela, liberando a ação cinética da mente subconsciente. Estou quase terminando a parte de hoje, gente. Fiquem tranquilos, falta pouco. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente: todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no seu corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de ir dormir. Respondeu ela: uma vez seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar enquanto caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que ao pensar em harmonia e saúde perfeita, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. Gente, eu achei interessante aqui porque eu já falei para vocês, eu faço decretos todos os dias, de manhã, eu sou saúde perfeita manifestada em cada sistema do meu corpo, daí eu repito, sou saúde perfeita manifestada em cada órgão do meu corpo, cada glândula, célula, falo de cada corpo ali, o corpo mental, emocional, espiritual, físico, só que eu faço de manhã. E achei interessante ela falando aqui que é uma boa... como é que ela diz ali, um bom comando, uma boa sugestão para dar para o corpo enquanto ele está dormindo, enquanto a gente está ali no sono, como é que ela disse, é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar enquanto estamos dormindo. De noite, sim, eu falo para o meu corpo que está na hora de dormir, que está na hora de descansar, está na hora de se regenerar para ter disposição no outro dia. Mas estes decretos que eu fazia pela manhã, começarei a partir de hoje a fazer de noite também. Então, manterei os de manhã para já ajudar a levar um pouco a frequência para o dia e falarei eles de noite também. Eu quero até gravar um videozinho só com este decreto ali da saúde, para ficar mais fácil, já que na live aqui, dá quase uma hora de live, nem todos
como é que eu vou dizer, receberão essa dica, porque às vezes desiste de olhar pela live ser longa. Então, é altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a tensão e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, tornou-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei de sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para frente, iluminado pela luz do amor. E, gente, é sempre importante, eu já aprendi isso esse ano também, é sempre avisar. A gente não é uma doença, né? A gente não tem uma doença, a gente pode estar passando por um momento delicado, a gente pode estar momentaneamente com aquele problema, mas a gente não é aquilo. Aquilo a gente tem que cuidar a força das nossas palavras, porque isso tudo é comando para o nosso subconsciente. Eu sou diabético, ou eu tenho uma doença cardíaca, ou eu tenho isso, ou eu sou aquilo. A gente não é aquilo. A doença não pode nos definir. A gente precisa deixar claro para o nosso corpo, deixar claro para a nossa mente que aquilo é temporário. E já ir fazendo decretos e já ir reafirmando a cura, como ele fala ali. Como ele iniciou esse capítulo ali falando. É preciso que a gente mostre para o nosso corpo a sensação, a vibração, como se a saúde perfeita já fosse uma realidade. A gente precisa viver confiando que aquilo já existe, que aquilo já é real na nossa vida. Agora ele apresenta aqui 10 feedbacks sobre essa parte. Atitudes que promovem a saúde. De tudo que foi lido aqui eu resumo. 1. Descubra o que cura. Compreenda as instruções corretas dadas à mente subconsciente. Curarão somente seu corpo, tá? Compreenda as instruções corretas dadas à mente. 2. Formule um plano definido para passar ao subconsciente seus pedidos ou desejos. Tu vai falar de manhã quando acorda, tu vai falar de noite antes de dormir, tu vai repetir em que horário. Sem falar que se a gente ter costume de fazer pausas durante o dia para respirar fundo, acalmar um pouquinho o coração e mentalizar algo bom, diminui um monte ali o nosso cortisol, ajuda a regular a nossa emoção, porque às vezes a gente está de cabeça quente, a gente acaba, como diz, metendo os pés pelas mãos, a gente acaba fazendo coisas que a gente se arrepende, quando que uma simples respirada, um simples conta até 10, pense em algo bom, pode mudar todo o rumo, né, de várias situações. 3. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade, persista e obterá resultados. Quarta dica aqui para fechar a parte de hoje. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente, que aquilo que você pensa, você cria. Quinta dica aqui que ele dá de resumo dessa parte. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que o machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. 6. Sexta dica dele. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. Então, tudo começa com uma ideia. Já falei isso aqui também. Cada coisa que surgiu começou porque alguém pensou naquilo, que alguém buscou lá no campo das ideias e deu a sua visão sobre aquilo. Então, pensamentos se transformam em matéria, cuide o que você pensa. Sétima dica. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental.
Una-se mental e emocionalmente a essa ideia, permanecendo constante na atitude mental. A prece será atendida. Por isso que tem gente que faz aqueles quadros dos sonhos, recorta, imprime, coloca no plano de fundo ali do celular imagens, porque aquilo ajuda a trazer o foco. Por exemplo, você tá... Qual é o motivo por trás que move você? Por que você levanta e vai trabalhar todo dia? Não é só para pagar os boletos ali para sobreviver. Tem um objetivo maior? É comprar uma casa no local que você e sua família quer morar? Você quer fazer aquela viagem que vai trazer aquela alegria para você? Você quer, não sei, comprar um carro para viajar, para passear, para ter mais conforto? Não importa o motivo. Coloque essa visualização bem clara para quando você às vezes estiver até pensando em desanimar, achando que está longe, você olha para lá, olha para aquilo, lembra pelo que você está lutando, pelo que você está buscando, aquilo ajuda a dar um gás extra também. 8ª dica, lembre-se sempre, se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé. O que implica saber como funcionam as mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão. 9ª dica. Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. 10. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Isso ajuda a quietar a mente. Seus pensamentos de saúde, vitalidade, perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que ama. Gente, toda esta questão de coisas que a gente vai manifestar, desse carro que vai comprar, da doença que vai ser curada, do relacionamento que vai entrar na nossa vida, tudo isso começa com uma ideia, com um pensamento. E isso vai gerando na gente, abrindo um leque de caminhos. Desejo aquele relacionamento, desejo aquele emprego, desejo aquela casa. Eu tô aqui, o meu desejo surgiu hoje. Do nada decidi que quero me mudar, do nada decidi que quero não sei o quê. O desejo tá lá. A partir do momento que a gente tem esse desejo, que a gente tem essa vontade, é como se abrisse no universo várias ramificações de possibilidades daquilo chegar até a gente. E a gente precisa aprender a soltar o controle de não querer escolher como aquela forma como aquilo vai se materializar. Aquilo é uma ideia e a gente quer que se materialize, tá? Deixa eu pegar aqui uma pedra. Pensei numa pedra, agora eu quero comprar a pedra, quero que ela venha para mim. Os caminhos dessa pedra chegar nas minhas mãos são inúmeros. Eu posso comprar a pedra, como eu disse, eu posso ganhar a pedra, eu posso achar a pedra, eu posso ser presenteada com ela, eu posso ganhá-la num sorteio. Então, a maneira que o universo faz para que a pedra chegue até mim são infinitas possibilidades. Eu preciso estar aberta a soltar o controle e confiar, né? E já como eles falam ali, agradecer por antecipação ali. Obrigada pela pedra linda, maravilhosa que canaliza, me ajuda nas energias. Essa pedra já é minha, essa pedra já existe, essa pedra vai encontrar uma forma de chegar até mim. Eu não preciso exigir que ela chegue para mim daquele jeito lá, não. Ela vai chegar para mim da forma que o universo achar que combina mais comigo. E acreditar que a pedra vai vir nas minhas mãos, que esse emprego vai aparecer, que esse relacionamento vai aparecer, que a saúde vai aparecer, porque a fé, como ele disse, não importa o instrumento que a gente usa, o importante é a gente confiar que aquilo já aconteceu, que aquilo já é nosso. Então, achei bem interessante essa parte. Como eu disse, esse livro é antigo, muito do que está sendo falado nele a gente já ouviu pela boca de outras pessoas. Termino hoje na página 95, tá? E na próxima live eu vou falar sobre técnicas práticas de cura mental. Então, hoje, para a gente finalizar a live, peço mais uma vez que quem assistir ela, independente de quando este conteúdo chegue até você, peço que você feche os seus olhos,
Respire fundo, que todas as informações que foram trazidas deste livro até nós, que nosso corpo, nosso campo, filtre ali o que é verdade, o que ressoa com nós ou não, o que faz sentido ou não de acordo com a nossa trajetória. Que a gente se abra então para essas infinitas possibilidades que o conhecimento pode interagir na nossa vida, dos milagres que podem ocorrer na nossa vida através da nossa fé. E eu peço que você coloque as mãos em seu coração, coloque as mãos no coração, sinta as batidas, os batimentos cardíacos, o fluxo da vida, o sangue, o fluxo jorrando dentro de você. E confia que assim como o corpo, assim como o subconsciente sabe cada processo que precisa fazer, sem que a gente pense neles, o sangue é filtrado, sem que a gente pense, o pulmão se enche de ar, sem que a gente ordene conscientemente, o estômago vai digerindo, o corpo sabe o que é melhor para nós, o corpo sabe aquilo que ele precisa fazer. Confie que neste momento, tudo aquilo que precisa ser reorganizado vai sendo reorganizado. Tudo aquilo que precisa ser alinhado vai sendo alinhado. Visualize uma cor verde, passando por cada pedacinho, a luz verde, a cor verde da cura, da vitalidade, da natureza, que jorra a vida e a abundância. Perceba essa cor verde sendo emanada dos pés à cabeça, essa cor abraçando cada órgão e levando informações de cura para cada célula, cada molécula, cada glândula do seu ser. E visualizando essa luz verde percorrendo todo o seu campo, diga mentalmente: meu corpo sabe se curar. Eu confio nesta cura. O meu corpo sabe se curar e eu confio nesta cura. O meu corpo sabe se curar e eu confio nesta cura. Então, vou finalizando por aqui. Respira fundo. Vai abrindo seus olhos e mantém essa aura verde ao seu redor, permitindo que essa energia da cura vá atuando. Se entregue, confie, permita, decrete de que o seu corpo sabe o que precisa para se curar e que você vai escutar ele. O corpo é uma bússola. E ele carinhosamente mostra aquilo que está desajustado para que a gente faça os movimentos para que aquilo possa sim ser curado. Então confie, permita, que eu tenho certeza que milagres, como o livro diz, acontecerão. Então minha gratidão a você que em algum momento acompanharam a leitura. Espero que fiquem bem. Deus abençoe e proteja o caminho de todos vocês. Minha gratidão. Fiquem bem!